Este é o Análise de Obras. A obra de hoje é um capítulo específico do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O capítulo que o Francisco Parente e eu escolhemos para hoje é o capítulo 20, O Fim do Homo Sapiens. É um capítulo intrigantíssimo, espero que você já tenha lido o livro. Se não leu, vá ler, vale muito a pena e vem nessa jornada com a gente. Esse final do livro é muito legal, né? Porque ao longo do livro inteiro ele fica justificando porque as coisas são como são. E no final é que ele lança uma especulação, assim, que agora a gente está diante de uma nova revolução, né? O livro ele vai se pautando por revoluções. A revolução agrícola, a revolução cognitiva, a revolução científica, né? Ele vai se pautando, né? O império, o dinheiro e a religião como unificação da humanidade, né? E agora ele fala que a gente está prestes a entrar num novo momento, num novo turning point. E aí tem três segmentos. É o segmento do criacionismo biológico, é a mescla, né, o ciborgue e o robótico. Aqui, claro, né, não são só impactos, como ele diz, digamos assim, biológicos, mas também impactos sociológicos, né, impactos morais, impactos filosóficos, né? E que a gente está num momento muito difícil da gente retornar, né? Da gente fugir disso. Né? Bem no finalzinho ele fala, né? O projeto Gilgamesh, né? De a gente viver muito. E o projeto Frankenstein, que são essas criações, eles são imparáveis. A ciência está avançando, né? Quem que vai dar o primeiro passo? E agora a gente precisa mais do que nunca, né? Tentar usar da nossa filosofia, da nossa racionalidade, da nossa reflexão, para conseguir calcular de modo muito preciso, né? Qual seria, né, essa próxima etapa que a gente vai entrar, né, que é algo inevitável, né? Então é um capítulo muito estimulante para debates, né? O que você tem a me dizer? Eu acho que uma das coisas que mais me fascinou desse livro foi essa perspectiva. Eu acho fascinante essa possibilidade. Acho que muita gente fica encantado, gente que é da tecnologia, acho que se sente meio Deus, se sente poderoso. E eu acho que um temor também essencial nosso é o medo da morte. Então, quando a pessoa oferece uma saída para o envelhecimento, para a morte, para supergênios, acho que a gente foi educado numa cultura que valoriza muito, né? Os super-heróis, todos são supergênios, muito fortes, muito capazes, muito tudo. Então a criança, desde pequena, ela está correndo lá com um pedaço de lençol nas costas e está querendo ser esse super-herói, está querendo ser essa super figura, né? Não é muito humana. O humano é muito frágil, né? Ele para morrer é dois palitos, né? E eu desde criança, é engraçado quando o pessoal falava assim, mas você não quer ter um filho, você não quer casar? Eu falei, não, eu quero ter um clone. Eu falava isso quando eu tinha, acho que acho que eu tinha uns 12 anos, eu já falava isso. Aí dá para ver um narcisismo tremendo, né? Eu consigo ver algumas doses cavalares de coisas em mim, uma criança que fala isso. Existe um certo narcisismo, achar que isso é o máximo que você quer se reproduzir, mas não reproduzir levando seus genes para Sim. frente. Eu Porque quero uma cópia mesmo. eu quero uma cópia exata, porque é só quem vai conseguir me entender vai ser uma cópia exata e vai conseguir levar avante o que eu sou, sabe? Um filho não seria capaz, e mesmo porque vem misturado, vem com outras coisas, não quero. E é curioso, então eu tenho essa questão do. Eu não sei se eu estou me preparando para isso desde criança, eu nasci para isso, ou a cultura já me dizia isso, porque a cultura tem muito, né, de inserção. Quando ela coloca um homem de ferro como um super-herói, ela está colocando aquela figura que ela é muito inteligente, que ela voa, que ela tem inteligências, capacidades e tudo mais. Mas eu gostaria de ser um clone e gostaria de ter vida eterna, gosto dessa ideia de talvez transladar minha consciência para dentro de um computador e viver para sempre desse jeito, ou melhor ainda, que nem tem uma série no Netflix que as pessoas morrem e antes delas morrerem elas trocam de tipo de roupa, que elas vão para outro corpo. Então você pega a minha consciência e tudo mais e translada para outro corpo. E ela já tem 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, então é a mesma consciência transladada de corpo. Então, não sei, eu acho fascinante isso daí. E agora a tecnologia, a biologia e tudo mais está dizendo
É possível. Então me fascina, é um fascínio enorme. Mas daí começa um segundo discurso também, que tem 1000 consequências, o Homo sapiens vai morrer, é só para uma elite que vai conseguir dar conta de fazer esse translado, a grande maioria vai se ferrar feio. Gataca. Gataca, mas eu quero estar lá no alto, porque o Gataca não é mal, ele só é mal para quem está do lado errado da coisa. Você tem que dar um jeito de estar do lado certo. O que você acha? Você quer um clone seu também, não? Não, não, Como não, que não. vai o narcisismo aí? Eu já me basto. Então, eu acho interessante isso, né? Você acha que o que moveu toda essa tentativa de descoberta foi o narcisismo humano? Que na verdade isso de querer a cura para doenças e tudo mais fica em segundo plano? Na verdade, a gente só está tentando buscar a superação da morte e tudo mais? Ah, é um combo, né? Querer dizer que é isso ou que é aquilo é muito pouco, porque o ser humano, eu acho que ele tem dois grandes vetores, né? Que eu acho que vem da minha escola do budismo, pelo menos. Um é a cobiça por algo, e outro é o asco pelo outro lado. Então tem uma coisa que puxa e uma coisa que empurra. A vida eterna tem o lado maravilhoso, eu quero viver e fazer e acontecer, mas tem um lado do medo. A morte é muito assustadora, né? Quando a gente começa a perder gente próxima e tudo mais, você fala, nossa, aquela pessoa outro dia estava aqui, a gente estava brigando sobre trivialidade, agora a pessoa nem existe mais. Aí você começa a pensar tudo que você falou, tudo que você pensou, todas as ofensas que você trocou com aquela pessoa. Você fala, nossa, e a pessoa nem está aqui. E aí eu fiquei nesse lugar ruim. Eu podia ter sido uma melhor pessoa. Agora, se você tem vida eterna, você pode brigar à vontade, não tem problema, né? E também o medo da morte, aquelas, ai, 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 vou morrer. Tem uma dor ali, tem um medo de perder as coisas, tem o medo do desconhecido, tem a cobiça de querer perpetuar e controlar, né? Você pode ver, eu olho muito para todo mundo, né? Eu ia falar os políticos, mas é mentira, todo mundo é político e todo mundo quer controlar, né? Você pode ver, toda pessoa está querendo controlar seu espaço, né? Se você tem uma companheira, amigos, lugar de trabalho, a pessoa está sempre querendo controlar o espaço, né? Aquela mesa ninguém mexe, isso daqui é meu, é melhor fazer assim, não é melhor fazer assado. Então, eu acho que é isso, é um combo. Você acha que é um combo de coisas ou não? Eu acho que assim, eu acho que é um combo de coisas porque é aquela coisa que o Harari também coloca, né? Nós partilhamos de um imaginário, né, que constrói nossos valores, né? Às vezes a gente tá indo para uma direção, mas ao mesmo tempo tem uma série de valores que vão, sabe assim, eu acho que é um combo que vai crescendo, sabe? Que nem você, é meio que assim, que nem você falou, quando a gente vê, a gente já tá tipo no meio do meio do oceano, sabe? A gente tem intenção de curar o câncer, ter pessoas que nasçam menos doentes e coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo tem o narcisismo, tem o medo da morte, tem essa superação da condição de humano, você ser aquele, né, aqueles, até na literatura grega, né, ser o herói, né, ser um semideus, um Aquiles, um Hércules, um Perseu, e destruir essas agruras da vida, sabe? Mas assim, eu acho que é um discurso que eu acho que ele tem muitas camadas de sentido, né? Então, quando você fala assim que você quer fazer só um remédio para vencer uma doença, não é só isso. É muito complexo. Vem tudo um combo junto, né? De valores, né? Até o Harari fala, né? Ele fala, esse nosso criacionismo agora, ele vai ser moldado, ele pergunta, né? Será que ele vai ser moldado por alguma ideologia? Será que ele vai ser moldado por alguma visão desse imaginário? Será que daqui a 100 anos vão começar a vender para famílias evangélicas genes de mulheres recatadas? Né? Sua filha vai ser bem recatadinha, não vai mentir para você. Eu acho que é por aí, sabe? Acho que esse discurso vem num combo, né? Você fala uma coisa, mas tem várias camadas. Qual você acha, né? Você que deu um giro aí de obras audiovisuais sobre o tema, qual mais te agradou sobre esse tratamento? Sobre esse futuro que a gente vai brincar de Deus? Gataca, Blade Runner? Eu não sei, eu acho que eu gostaria de tudo também, já que é tudo, já que é tudo enorme, assim, tudo tão grande, eu quero tudo.
né? Mas acho que eu sou mais fascinado com o biológico. Como tem essa questão de ser clone, super-herói, a ideia de não morrer assim, e de ser jovem para sempre, de ser com aparência de 18 anos e ter 357, essa ideia assim, para mim é fascinante. Acho que nem tem um filme tão que Tão bom. que representa tão bem o que eu quero. Acho que eu vou ter que fazer esse filme, porque para mim é muito fascinante. Deve ter outras pessoas também meio birutas por aí que elas vão pirar na batata também, de ver a possibilidade de ter 300 bruxa, vampiro, que é assim, né? Eles têm 500 anos e eles são jovens e bonitos, né? Tem E... aquele filme, né? Com o mesmo diretor, inclusive, do Gattaca, né? Com o Justin Timberlake, né? Que eles têm o dinheiro deles é o tempo de vida, né? Ah, Eles param sei. de envelhecer com 25 anos. Ele é uma distopia, tipo, se o seu tempo acaba, você morre, né? Sim, sim. Fica ganhando tempo, né? Isso é legal. Esse filme também eu acho bem bacana. A gente podia até conversar um dia sobre ele. E outra coisa que acho que eles tratam nesse filme também é a questão de hierarquias de países. Os países onde que é muito rico, a pessoa vive com tremenda fartura e vai abaixando, abaixando. Quem está lá na periferia vive as migalhas, que é mais ou menos uma caricatura do mundo, né? Então, nos países super desenvolvidos, como nos Estados Unidos, ou na Suíça, ou em algum lugar, a pessoa vive com todas as regalias e tem muitas facilidades, e quem nasce na Zâmbia está ferrado já de nascença. A pessoa já está ferrada, já tá É, ferrada, porque ela está na periferia do capitalismo, né? Então, eu acho que esses filmes eles fazem essa dupla representação, tempo e dinheiro, e gradação, assim, em termos de onde você está no planeta, que órbita você está virando, né? Outro filme que fala disso é Jogos Vorazes, né? Eu gostaria também um dia de falar de Jogos Vorazes, não pela brigaiada toda, mas acho que ali tem uma questão política também, né? Dos países que são ricos, eles estão numa condição muito favorável e quem está na periferia do capitalismo que se ferre e inventam jogos e dinâmicas para criar algum senso de igualdade, né? alguma possibilidade de ascensão social, né? Por meio desse jogo, né? E esse filme eu acho que tem algumas implicações políticas, assim, de, sabe, de pôr todo mundo para se degladiar e vale tudo, e quem tá muito mais forte que sobrevive. Não sei, acho que dá pano, sabe? Dá. Tem o que pensar ali. Porque assim, a gente está brincando de Doutor Frankenstein. Você acha que isso pode dar muito errado, virar uma monstruosidade assim? Ou você é otimista com relação à ciência? Esse Então, futuro? eu tô meio otimista, porque eu acho que eu não sei por quê, eu tenho essa sensação que o homem nesse momento ele vai tentar várias tecnologias, vai sair vários monstros por aí, mas o pessoal vai abafar a história, vai destruir, sabe? O pessoal tem um senso de eugenia de qualquer forma, eu acho que tem uma maldade que pode até funcionar como bondade. Cria uns monstros ali, pronto, já pega uns F-16, já joga lá, mata aquela turma. Vamos fazer de novo e vamos fazer melhor. E aí quem faz monstro leva a bomba de novo e pronto. E aí vai criando uma estirpe do que se queria realmente fazer. Mas eu acho que vai sair uns monstros pelo caminho e vai sair umas coisas feias pelo caminho, senão vai ter o que os filmes oferecem também. Quase todas as distopias têm o raio da cidade maravilhosa e o muro e as pessoas que estão do lado de lá. Então o homem já raciocina com essa lógica, né? Nós do lado de cá e a turma do lado de lá. É lógico que eu quero estar sempre do lado certo. Eu não... O discurso político é sempre vamos homogeneizar e vamos em todo mundo encontrar esse lugar do futuro, mas o homem na primeira chance, no primeiro encalço que ele encontra, ele é nós de cá e o pessoal de lá. O que você acha? Porque Einstein falava, né, que na Terceira Guerra Mundial a gente abria lutar de pedra e pau, né? A quarta. A quarta que ia ser assim? A terceira ele falou, eu não sei o que a gente vai usar, mas a quarta vai ser de pau e pedra. Então, porque agora uma pessoa como ele tão sábio e tudo mais, dizer um negócio desse deixa a gente assim, né? Mas você é otimista ou você acha que vai acabar no pau e pedra mesmo? Engraçado, né? O Harari ele lançou um livro, né? Nos comparando a deuses, né? Que a gente conseguiu chegar, né, num grau de desenvolvimento científico nunca antes sonhado, que a gente está prestes a entrar em uma revolução, que nós seremos homodeus,
E aí, depois de uns anos, vem uma pandemia, mata um monte de gente, a gente tentando vacinar, tentando correr atrás, parece que só piora. Me lembrou aquele filme aquele livro do H.G. Wells, sabe? Guerra dos Mundos. Tem um filme também. O Spielberg fez uma versão há uns anos atrás. Tipo, os ETs invadem a Terra, eles são muito poderosos, eles estão exterminando a gente, daí, de repente, eles pegam uma gripe, só que eles não têm anticorpo. E, tipo, a gripe mata eles. O que dizima eles são os vírus. Eles não têm como lutar contra isso, entendeu? Então eu achei irônico, né? Quando a gente está prestes a se tornar homodeus, vem um ser estúpido, que é o vírus, e provoca uma mortandade desse grau, né? Então acho que a gente nunca sabe direito o que vai acontecer, né? Eu vi hoje, inclusive, uma notícia que o Harari diz que nessa pandemia a gente viu que a ciência funcionou melhor do que os estados. Curioso isso, né? Mas assim, né? É irônico, né? Um livro que exalta a nossa capacidade de sermos deuses e vem uma pandemia que sempre aparece volta e meia na humanidade, uma pandemia e mata um monte de gente e a gente continua nessa mesma situação, né? Trágica, né? Um monte de gente morrendo, aí quase 2.000 por dia no nosso país, né? Mas assim, com relação a essa revolução científica, né, o Frankenstein, eu fico muito apreensivo, né? Porque assim, será que vale a gente cruzar essa linha de construir uma aristocracia que é de fato superior? Que nem o Harari também fala uma hora no livro, né? Ele fala, né, sempre teve assim uma elite que falava que era melhor, mas geralmente eles estavam se autoiludindo, né? Porque eles não são melhores de fato, biologicamente. Eles não são mais fortes, mas, né, ele falou, o filho do camponês tem a mesma capacidade que o príncipe herdeiro. Eles estão no mesmo patamar. Agora, com essa linha que a gente passa, né, a gente pode entrar em algo que eu não sei se é bom para a humanidade. E mesmo prolongar muito a vida das pessoas, porque, tipo, a gente já conseguiu avançar uma medicina que preserve muito a nossa vida, que reduz a taxa de morte. E, assim, a gente está crescendo muito no planeta, está consumindo muito o planeta. Então, assim, será que não seria bom para o nosso ecossistema, para o cosmos, que a gente, tipo, baixasse a nossa bola e morresse e dar continuidade a isso, em vez de a gente continuar vivendo e povoando o mundo, entendeu? Até o ponto que fique sustentável. Então eu tenho essas duas coisas, assim, sabe? Uma aristocracia, uma elite que é superior, seja por aspectos biológicos ou ciborgue, ou mesmo robôs, né? Alguém que detenha os robôs, seja um grupo de, né, essa ideia do Gilgamesh, né, de prolongação da vida ao ponto da gente não morrer e sempre ficar aqui na Terra, né, consumindo, gerando lixo e tal, né, ao ponto disso. E aí, né, como o Blade Runner coloca, né, se a gente conseguir chegar em Marte, né, e colonizar Marte, né, tem gente que sai da Terra e isso que fica na Terra, que já está toda ferrada, né, só quem é gentinha. É curioso estar dizendo tudo isso, mas a sensação que eu tenho é o seguinte: você está falando, estou pensando muito nos reis esclarecidos, né? Uma vez que eles detinham o poder, que eles estavam lá dentro de uma circunstância tão especial e eles determinavam sobre a vida das pessoas. Teve alguns reis que eles ganharam essa nomenclatura, né? Alguns reis que eles ganharam como a título dos reis esclarecidos, porque eles, dentro do esclarecimento deles, eles realmente promoveram um bem tremendo aos súditos. Então, tinha um amigo que ele falava sempre disso, acho que tinha uma da Rússia chamada Catarina, não tenho certeza dos nomes, né? Mas eu lembro que ele falava disso e eu ficava pensando, nossa, é verdade, a pessoa é o rei, ele é o detentor do poder, ele pode delegar sobre a vida de tantas pessoas, ele pode promover o bem para as demais pessoas. Por que não? Por que o rei tem que ser aquele FDP que ferra todo mundo e fica granjeando somente poder para aquela minoria que está no entorno dele? Por que tem que ser assim, né? Por que não pode ser essa pessoa altruísta e humana e grande? E aí eu fico imaginando, será que esse ser que vem aí, lá para frente, que tenha um QI nosso multiplicado por 10, que tenha tanta sensibilidade, que tenha capacidade criativa, artística e tudo mais,
Será que não se espera que essa pessoa venha junto no pacote uma pessoa muito mais humana, que seja uma pessoa esclarecida e que vai olhar para todo mundo e tentar encontrar uma equação melhor? Ou ele vai vir super inteligente e simplesmente com a mente diabólica para destruir a inteligência dele necessariamente tem que vir associada com essa maldade. Eu acho que não tem a ver, inclusive, quando o pessoal mostra a pessoa se iluminando, tipo um avatar ou alguma coisa assim, que a pessoa começa a ter poderes de telecinese, e já que ela vai ter tantos poderes, por que ela não tem o poder da humanidade, da bondade, de equilíbrio para as demais pessoas? Isso é uma questão. Outra questão também que você falou me botou para pensar é o seguinte: os países desenvolvidos, tipo Alemanha, Suécia e tudo mais assim, as pessoas estão ficando muito velhas, porque nessas sociedades tem a pirâmide social deles vai modificando totalmente. Quase não nasce criança. Tem um monte de casal que não tem filhos. Então essa necessidade de ter filhos parece que ela é muito bruta humana, né? O pobrezinho que não tem um puto na carteira, não tem condição nenhuma, ele tem 10 filhos. O outro que tem dinheiro, tem casa, tem condições, tem um filho ou não tem nenhum filho. Cachorro. Daí escolhe um cachorro. Depois nem cachorro quer ter porque não quer ter trabalho. Então, eu fico imaginando que a tendência natural, talvez, de alguém muito desenvolvido, ou uma possibilidade, pelo menos, seria de parar de ter esse monte de filho. Parece que querer ter um monte de filho, ou tem muito a ver com religião, gente fanática que tem alguns dogmas religiosos muito ferrados. Por exemplo, na religião mórmon, que eu sei disso, eles têm uma questão de duplo casamento, bigamia, trigamia, e eles têm que ter filhos. Então, tem uma amiga minha que ela é da região, né? Essa minha amiga querida lá que mora em Provo, que é uma região muito forte de Mormons. Ela fala assim: essas mulheres aqui parecem aquelas porcas leiteiras, tá toda hora tendo filho, tá toda hora preocupada com isso. Elas vão para a igreja, vão para os lugares, aquele monte de criança no entorno. E é um país desenvolvido. Aqui no nosso, algumas regiões empobrecidas do Brasil, os pobres têm um monte de filhos, né? E os lugares mais ricos, mais desenvolvidos, as pessoas quase não têm filhos, ou não têm filhos. E na Alemanha parece que existe uma estatística já invertida. Os casais não têm filhos. Então, uma pergunta que fica de estudo, né? Os reis esclarecidos e a questão de ter filho. O que você acha disso? Então, eu lembro que uma vez o Pondé, ele deu um estudo para gente, demográfico, que o autor do estudo, ele apontava que o futuro era dos religiosos, né? Porque, por tudo isso que você falou agora há pouco, religiosos têm muitos filhos, pessoas seculares não têm. Então, provavelmente, daqui a uns 50, 80 anos, o mundo vai ser tomado por religiosos, né? A religião vai voltar a ter o poder que ela tinha antes, né? Porque religiosos vão ser a grande maioria da população. E aí, talvez, eles acabem colocando entraves na ciência, Você né? acredita nisso? Porque eu entendo isso como hipótese, mas eu não entendo isso na prática. Eu não sinto que a ciência vai ser brecada. Eu até imagino alguns países que funcionam mais ou menos assim. Eu soube um pouco da história da Iugoslávia. Tem um lugar lá da Macedônia, que é um país árabe, meio assim de descendência árabe, que tem algumas tradições assim, e lá eles têm trocentos filhos. E na Eslovênia, lá nos lugares que são mais seculares, eles não têm filhos. Então, eu fiquei imaginando que realmente acontece esse fenômeno que você falou, né? Realmente a religião começa a ganhar porque eles têm a maioria. Mas eu tenho uma sensação que a ciência ela não consegue ser brecada mais do jeito que ela está indo nesse momento. Inclusive o cidadão mediano, ele é super pró-ciência. Hoje está todo mundo em pró-ciência. Ou eu estou enganado? Ou eu vivo talvez Bolha. numa bolha, né? Porque o mundo é muito grande, né? O Brasil tem 300 milhões de habitantes aqui. Eu não sei se as pessoas acreditam muito na ciência. Porque, tipo, a gente tá um ano já, né? Um ano, né? Fechou acho que ontem, né? De pandemia no Brasil, né? Deu um ano do primeiro caso de Covid-19, né? E a gente ainda tem que ir na televisão explicar por que as pessoas devem usar máscara.
Mas o né? que você acha? Que a pessoa não está usando a máscara porque é questão religiosa? Eu acho que as pessoas elas não depositam fé na ciência. Tipo, muita gente não quer tomar vacina, ou tá com o pé atrás de tomar vacina. Tipo, tomou vacina a vida inteira. Mas agora que entrou nessa pauta da vacina e tal, começa, entendeu? Eu acho que é o negacionismo, entendeu? Eu acho que é uma questão de acreditar na ciência, não de eu não acredito na ciência porque eu acredito em Deus. Mas é uma questão de desconfiar da própria ciência. Tipo, a pessoa pensar, mas o que tem ali? Né? Por que eu vou confiar numa coisa que vem da China? Porque assim, porque por um lado também é uma questão de fé você confiar na ciência. Porque você não conhece toda aquela teoria médica que está fazendo o suporte da vacina, né? Toda aquela teoria, né, biológica, aquele bioquímico, sei lá, que está fazendo aquele suporte para a vacina. Então também é uma questão de fé, entendeu? Então eu acho que a ciência, ela não, embora ela tenha a capacidade de provar na prática coisa que a religião não tem, quando tem é milagre, né? É, verdade. Né, ela tem essa capacidade de colocar na prática o discurso dela. Eu acho que ela não tem aquele apelo emocional que a religião tem. Do jeito que você falou, ó, só um parênteses aqui. Do jeito que você falou, eu acho que conferiu bastante com o que o Harari fala quando ele fala de dataísmo, né, que os dados vão se tornar a nova religião. E agora você falando da ciência, eu falei, nossa, mas a ciência se tornou uma nova religião. Do jeito que você está descrevendo exatamente como uma nova religião. Eu não sei se a Terra é redonda, eu nunca fui numa nave espacial, tive acesso a alguma coisa. Me disseram isso e acredito profundamente. Eu mato e morro por isso, né? Então, e que é assim que funcionam as religiões. São valores, são crenças, são imagens que são implantadas, a pessoa mata e morre por aquilo. Ela acredita, ela repete, ela evangeliza aquele tipo de coisa porque é importante. Eu não sei, eu estou muito evangelizado pela ciência. Então, para Amém. mim, se a pessoa fala, olha, tem o micróbio não sei o quê, a máscara protege, não sei o quê, eu uso a máscara. E o pessoal também reforça essas ideias. Nossa sociedade está calcada nisso. Você não consegue entrar no supermercado sem máscara. Você vai num shopping, a pessoa te põe a máscara. Você entra no metrô, põe a máscara. Então, o sistema é reforçativo, né, de qualquer forma. Você acredita que a ciência se tornou uma religião ou não? Sim, sim, sim. Você é adepto? Amém. Então, só que assim, o que é curioso é o seguinte, eu acho que a religião, ela tem uma coisa muito forte a favor dela que a ciência não tem, que é a tradição. Porque a religião, ela tem praticamente o mesmo discurso há 1000 anos, 2000 anos, às vezes até mais. A ciência, o discurso dela cai por terra, hoje em dia, a cada 2 anos. Você publica um artigo, você estudou a vida inteira. Depois de 2 anos alguém lê, vai achar algum ponto frágil e vai detonar seu trabalho e vai publicar outro livro, alguém vai ler e vai detonar esse trabalho que vai publicar outro livro, entendeu? A ciência, ela se legitima, na verdade, esse é o ponto. Ela se legitima pelo fato que ela pode ser falha e ela vai se atualizando a todo momento, né? Até ela encontrando os limites dela. Agora a religião não, porque a religião ela fala, como eu não sou desse mundo da matéria, diferente da ciência que só é matéria, o que eu falo é uma verdade absoluta incontestável, porque eu estou falando do mundo que concede a verdade, a justiça, o belo para esse mundo material. Então, eu estou falando do ponto de vista do absoluto, você está falando do ponto de vista do relativo. Então, eu acho que a religião ela tem esse apelo da tradição, de falar aqui não é discutível, você está falando com Deus. O sacerdote ele está falando as coisas como são. A ciência não. Alguma vacina pode dar errado nessa pandemia. E aí todo mundo vai falar, tá vendo? Falaram que vacina era boa e tudo mais. Essa leva de vacina matou um monte de gente. Ou sei lá, fizeram eles ter sintomas até piores que a Covid. Alguns se recuperaram, outros não, entendeu? Então eu acho que eu acho que a religião ela tem esse peso, né? O que você acha? Você está falando, eu fico imaginando, bom, eu tomo a vacina e eu posso me dar mal, posso me dar bem com a vacina. Ou eu posso ir para a igreja, me ajoelhar frente a uma estátua da minha devoção e pedir a cura do Covid, né?
E aí o que acontece? Acontece que a probabilidade é muito pequena. Não se espera eficácia também da religião? Porque quando você está agora, você colocou uma questão de eficácia. Espera-se uma questão de eficácia da vacina, que pode dar certo e pode dar errado, porque ela é ciência, e como ciência ela está se moldando e se consertando. Né? Você falou que, inclusive, é uma premissa da própria ciência ela se auto-questionar e se autodestruir. A religião ela não se destrói, então ela é uma questão de fé. Então a fé move montanhas e a minha fé então deveria ter uma eficácia, tudo mais. Por que ela não se... É porque ela não é eficaz. Se fosse eficaz, a religião estaria totalmente presente em todos os lugares e não teria tanto dissidente assim. Ó, mas se você pedir a cura da religião Juliano para estátua, você pode, inclusive, conseguir se ajoelhar na frente do próprio Criador, né? Depois. Não, então, mas aquilo ali, Se isso der a errado. estátua é só um celular. Eu estou falando direto com um ente superior. Né? Aquilo ali é só um celular. Se você morrer com a Covid, olha que legal. Você pode até. Mas é que assim, mas eu acho que assim, a religião, eu acho que ela tem um trunfo retórico que a ciência não se permite ter, que a religião, ela é por natureza imprecisa. Sabe quando as pessoas falam o mistério da fé, Deus escreve certo por linhas tortas? Então, se você morreu, não é porque você não tomou vacina, é porque era a sua hora. Era a sua hora, era o momento. Você podia ter tomado vacina e tudo mais, você ia morrer, porque Deus pediu isso. A Entendeu? eficácia é o mistério. Isso, A exatamente. Porque, eficácia assim, vai pelo caminho do mistério. isso, exatamente. Porque às vezes, né, era melhor você ter morrido, era a melhor coisa, né? Porque Deus quis assim, e tudo que Deus quer acontece, entendeu? Então a religião ela tem esse trunfo retórico que é imprecisão, né? Que nem você falou, a eficácia é imprecisão, né? Porque a vida ela é imprecisa mesmo. Tem gente que pega, tem gente que não pega. Vai ter gente que não vai tomar vacina, não vai pegar Covid. E aí vão falar, ó, tá vendo, é Deus. Não, não é. É que ele deu a sorte de não encontrar com o vírus, sabe? Não, ter uma mutação no próprio Ou às vezes natureza dele que protege, né? às vezes ele até teve contato, mas foi muito leve. Às vezes ele passou mal 1, 2 dias, mas depois até esqueceu, e aquilo era Covid, né? Então, eu acho que é isso. E agora voltando um pouco para o filme, para o livro, né? A história de ser Homo Deus, como que fica essa questão de para um religioso, a fala do Harari para um religioso? Como você acha que soa isso? De falar, olha, estou explicando, teve desde o homem das cavernas, teve, chegamos aqui e tudo isso. E ele meio que solapa a religião o tempo todo, né? Ele fala que a religião é uma ficção tão capaz quanto um Harry Potter, assim. Ela é tão capaz quanto qualquer outra ficção, Superman, né? É uma criação humana, da mente humana. Então, o religioso deve, assim, odiar o Harari. Você acha que eles odeiam, se eles lerem aquilo lá? Então, porque assim, ao mesmo tempo que ele critica, ele faz um grande elogio à religião, né? Porque ele fala dessa questão da religião para ela conseguir universalizar, né, a humanidade, né? É o império, o dinheiro e a religião, né, que ele fala, né? A religião então tem essa potência, né, de conseguir unir as pessoas num mesmo imaginário, né, de as pessoas compartilharem, né, os mesmos valores, né, apoiado também nessa questão do dinheiro e do império, né? Mas a religião uma dessas pernas do tripé. Mas é claro, do ponto de vista absoluto, religioso, né, tirando por esse elogio que ele faz, eles devem Não, detestar. mas Porque o Harari fala que o criacionismo é mentira. E o único criacionismo que pode existir é o do homem pelo experimento dele. Então os caras devem ficar putos com o Harari. Porque é também a única coisa que eles leem é a Bíblia. a religião, ela me parece tão distante por vezes, e por vezes ela parece tão perto. Eu tenho uma chácara aqui no ABC Paulista, fica em Santo André. E ali é um lugar mais simples, mais rural, né? Quase rural, não é rural, é cidade ainda, mas tem os traços. Daí eu passo lá pelos bairros, às vezes eu vou de ônibus, passo pelos bairros e ali você vê que a religião é totalmente predominante. E aqui, cara, é 1 hora de onde eu moro, é muito perto.
Então, o que acontece? Então, eu tenho que me reavaliar, porque eu acho que eu estou na bolha. Eu estou na bolha, porque eu começo a pensar que está todo mundo pró-ciência, bandeira, ciência, mas não é verdade, a pessoa está lá ainda. Ó, pra você ter noção, minha mãe é pneumopediatra. Ontem, uma paciente dela perguntou se a filha dela, asmática, de 8 anos de idade, poderia fazer jejum de 24 horas 2 vezes por semana, à base de pão e água, toda terça e quinta. Minha mãe perguntou por quê. Ela falou que era para ela ficar mais próxima a Deus. Tipo assim, a filha dela é doente, é criança, e ela quer submeter a menina a um jejum super árduo, que só vai prejudicar a menina. Então eu acho que, assim, tem um polo religioso que até eu me assusto. Que, assim, eu não consigo ver, sabe, assim, às vezes também eu sinto que eu tô numa bolha, tal, mas tem pessoas que são de uma religiosidade que a gente não tem noção do que elas são capazes, né? Eu lembro também no passado uma notícia de uma mãe que ela foi punir a filha, que também ela tinha uns 10 anos por aí, ela colocou a filha de jejum, a menina morreu. Evangélica também, né? Colocou a filha de jejum assim, dias, a menina morreu, desnutrida. Mas agora eu queria saber uma coisa. Por que vocês preferiu uma religião oriental, o budismo, do que as religiões ocidentais? Eu acho que eu me pauto pelo que eu escutei da monja Coen, que eu achei interessante isso daí. Porque perguntaram para ela, nossa, monja, eu venho aqui, eu vejo que o pessoal que vem aqui no seu espaço, no seu monastério, são todas pessoas assim, meio que classe média, média alta e tudo mais. E aí a monja falou assim, olha, não é que classe média, média, que aqui tem mais dinheiro, qualquer um pode ser budista, inclusive tem países budistas que são super pobres, né? O que acontece aqui no Brasil é que as pessoas que acabam querendo, se interessando por esse tipo de assunto e tudo mais, são pessoas que foram expostas ao budismo, de alguma forma. Então, são pessoas que, pelo menos, têm dinheiro para fazer uma viagem internacional, ou que foram, em alguma medida, experimentar outras coisas. Então, eu acho que, no meu caso, teve a ver com isso. Teve o lance de ter sido exposto em outros lugares e várias religiões, e aí, então, isso deu margem. E outra coisa que eu acho também, agora pensando um pouco melhor, é que eu sou super fã de superpoderes, né? Então, quando a gente assiste, que a gente é criança, tipo Harry Potter, assim, o que encanta numa criança é o Harry Potter? São poderes mágicos. E os poderes mágicos dentro da religião cristã, que é onde que a gente vive, é muito, muito fraco. Eles são muito fraquinhos, né? Parece que o anjo vem pronto e a glória de algum ser maravilhoso que vai fazer. Você mesmo não tem poder, né? E dentro do budismo, parece que a pessoa vai adquirindo algum poder ela mesma, ela vai ficando meio mágica, né? Então, quando a gente assiste lá, quando eu era criança, eu assisti o Kung Fu, que é aquela série antigona. Então, ele senta lá horas em silêncio e ele vai desenvolvendo sensibilidade. Vem uma flecha na direção dele, ele se defende, ou ele vai dar um golpe de tal, tal, ele mexe com o chi, né? Ele traz uma energia corpóreo de algum tipo, mas que ela manifesta de uma forma mágica, né? Que história é essa de ti, né? Então, isso vem das religiões orientais. Então, ela desperta esse lado meio misterioso. Qual é o teu lado misterioso? O que te cativou foram outras coisas, talvez a amizade, a afetividade que rolava ali. O que te cativou? Eu gostava do Sharp, eu gostava mais das lutas, das brigas, né? Os poderzinhos, aquele. Os raios, o Os Voldemort caras, com, pô, era com... legal aquilo. Meu lado místico. Quando eu era criança, eu gostava também. Esse negócio dos poderes me fascinava muito, né? Gostava muito dos filmes de super-herói, né? Mas curiosamente, né? Os filmes de super-herói, eles trazem um repertório, quer dizer, alguns, né? Porque na minha época eu lembro que era mais os da Marvel que faziam sucesso. Eles trazem mais uma coisa científica, né? Tipo, a ciência que vai possibilitar esse poder, não essa coisa mística do Xi, né? Desse lado oriental, dessa magia, né? Mas assim, então eu tinha essa fé assim que a ciência poderia, né, transformar, né, fazer um ser humano ter capacidades que a gente jamais poderia sonhar e tal, né? Essa era a minha viagem. Sei.
Mas você nunca levou para esse aspecto místico? Porque eu acho que quando eu fui lá viver Osho e tudo mais, eu acho que ele me pegou exatamente por conta disso. Ele oferecia uma ideia de meditação, que você senta em silêncio, vai fazer várias coisas e que você vai conseguir talvez se enveredar para esse lado da psique humana, sabe? Uma coisa meio da psicanálise freudiana, de alguma coisa assim, meio mística, que vai, que tem um limite até aqui, vamos dizer, mas daqui para lá entra para um lugar meio campo místico mesmo. Telecinese, poderes e o homem da ciência, que ele falava o novo homem dele era o mesmo homem que da ciência que estava dentro de um laboratório dividindo lá o DNA. Esse mesmo homem sente meditação e esse mesmo homem vai para esse lugar místico. E ele se intitulava, o Osho, ele falava que ele era um grande místico. E na época isso daí me causava um certo estranhamento, porque eu não queria ver um guru como um grande místico, eu queria ver talvez um guru como um grande cientista. Mas o cientista eu via também que ele ficava tão limitado nas hipóteses, nos esquemas, nas coisas racionais dele, que ele perdia muito do lado humano. E daí eu comecei a gostar da ideia de ser místico, sabe? Um grande místico, talvez o mago Merlin, assim, ele é um grande místico, mas talvez ele seja um homem da ciência também. Pelo menos é como eu configurei na minha cabeça. Como você configurou na tua? Você juntou o místico com a ciência, o místico para lá, a ciência para cá? É Como que você... interessante, eu nunca me interessei muito pelo místico, assim, né? Eu sempre achei que o místico era mais uma coisa de bruxaria, sabe? É muita baixaria, é só... Bruxaria, bruxaria. Ah, tá, não, mas eu entendi bruxaria como baixaria. Eu nunca tive um lado assim muito místico, né? Tanto que eu me declarei ateu, tipo, com uns 15 anos, assim. Eu nunca tive, assim, um lado muito místico, sabe? Acho que eu sempre fui muito, nesse sentido, pé no chão, assim, sabe? Sim, não, tudo bem, cada pessoa se configura de uma forma. Mas para mim não, eu valorizo muito isso. E é curioso como eu consegui achar uma equação em mim que eu consigo ser um cientista e consigo ser místico ao mesmo tempo. Né? A Uhum. ideia de que eu fecho o olho, que talvez um dia eu vá me sensibilizar de tal forma que eu consigo ler, ler como esse lutador do Kung Fu aí que vem uma flecha na direção, você lê o espaço, né? Então você se sensibiliza de tal forma que você consegue perceber coisas. Então, eu não sei, eu gosto disso daí. Para mim, isso daí ainda me fascina até hoje. Você sente que a meditação faz isso com você? Sim, eu sinto que faz isso. Quando eu fiquei na comunidade do Osho, inclusive, quando eu voltei de lá, eu estava altamente sensibilizado. Eu tava meio, acho que se eu olhar pelo lado da ciência, eu estava meio histérico assim. Qualquer coisa, eu achava coisas. Esse ambiente está pesado, esse ambiente está leve. Aqui não dá para entrar, isso daqui não dá para comer, isso daqui não dá para fazer. Você está com dor de cabeça, você está com dor no pé. Eu estava muito assim, cara, muito, 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 muito. E aí depois, com o passar do tempo, eu acho que eu fui me primeira lição é menos, e segunda lição, mesmo que você perceber, você não precisa falar, né? Então, é tipo, se você está super poderoso, fica quieto. Você não precisa ficar contando para todo mundo, ninguém precisa ficar sabendo, e também para que serve, sabe? O lance de para que serve falar alguma determinadas coisas. Vamos supor que você fosse um super sensitivo e entrasse nos lugares e conseguisse ler coisas e coisas e coisas. Primeiro, você não vai viver numa boa, porque você vive atormentado, né? Porque você vive... Não sei se você assistiu um filme chamado Scanner, Somente Pode Destruir. É um filme antigo, isso daí. Esse filme é interessante, ele mexeu muito comigo, porque era muito como eu me sentia na época. O cara, ele cresceu numa região rural e ele era super sensível e ele conseguia ler o ambiente e tudo mais, sabia as segundas, terceiras, quintas intenções das pessoas. Só que ele tinha que viver no ambiente rural. No momento que ele começou a viver na cidade, ele começou a viver altamente atormentado, porque ele sentia angústia das pessoas. E aí, esse mesmo poder que ele tinha de sensibilidade, ele teve que aprender a controlar. E aí o filme desenrola em um monte de coisa. Não vou te contar porque vale a pena um dia você assistir esse filme aí. Scanner, Somente Pode Destruir. Scanners. Their thoughts can kill. Pessoal, obrigado por ter acompanhado o bate-papo.
Espero que você tenha gostado. E se você gostou, é lógico, curta esse vídeo e volta para as próximas. Um grande abraço do Francisco e meu, e até a próxima. Tchau!